Vamos entender um pouco melhor o contexto da crise no Afeganistão, os impactos para a geopolítica no mundo todo, com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel, que já está por aqui com a gente. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é a perspectiva no curto prazo para o Afeganistão, com a saída em definitivo das tropas norte-americanas e dos aliados, a chegada ou a volta dos talibãs ao poder, o que por si só já representava um risco tremendo para a população do Afeganistão, e agora, a partir deste atentado de ontem nas imediações do aeroporto, o surgimento de um oponente do Talibã dentro do Afeganistão, esse braço do Estado Islâmico, aparentemente promovendo alguma espécie de resistência para daqui em diante ao Talibã no Afeganistão. A partir dessa equação toda de violência, o que é que a gente pode imaginar no curto prazo para o Afeganistão? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa, quem está acompanhando pela CNN Brasil. É um cenário de grande instabilidade. Na semana passada eu comentei aqui na CNN, por exemplo, um dos cenários possíveis acabou se concretizando. É o Afeganistão seguir o caminho que hoje o Iêmen, que é um país que fica na Península Arábica, segue, de grande instabilidade e um celeiro para grupos e organizações terroristas, como este novo braço do Estado Islâmico, que é o ISIS-K, relacionado a Khorasan, que é a origem no interior do Afeganistão, quase na fronteira com o Paquistão. Então, o Afeganistão hoje ele está numa situação em que os Estados Unidos declaram sua saída, tem um prazo, como você bem colocou, a ser cumprido até o dia 31 de agosto, que eu acho particularmente, acredito que é muito difícil esse prazo ser cumprido, em virtude de que nós temos ainda milhares de soldados, milhares de tropas a serem evacuadas, e também temos que considerar, Colombo, uma questão dos refugiados, deslocados internos hoje no Afeganistão já são 5 milhões, dos últimos números do Acnur, e temos já 100 mil que deixaram o Afeganistão. E esse número tende a crescer muito nos próximos dias. Para a gente entender um pouco a situação geopolítica hoje, nós temos o primeiro grande desafio de política externa do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e também o grande primeiro desafio, eu diria, do governo do regime talibã, que é tentar conciliar um ambiente de grande instabilidade, em que nós temos, de um lado, os idealistas, aqueles que seguem as posições do Talibã, as suas milícias, digamos assim, que são forças desde militares até paramilitares. Temos este elemento novo, que é uma organização terrorista transnacional, ou seja, que atua além do território do Afeganistão, que é o ISIS, e temos a possibilidade de retorno também de elementos mais extremistas do Al-Qaeda, aquele grupo terrorista que cometeu os atentados de 11 de setembro de 2001. Então, é o grande desafio do Talibã tentar mediar um conflito interno entre população civil, a oposição que ainda resta no país, a saída dos Estados Unidos e dois grupos terroristas, e também o primeiro grande desafio de política externa do Biden, que anuncia a sua grande promessa de campanha, junto com a questão ambiental, a saída do Afeganistão, depois de 20 anos. Então, certamente, nós temos que pensar o seguinte, mas o Biden vai cumprir este prazo que foi acordado com o Talibã ou não? E eu acredito que não, porque você tem um grande desafio logístico, tem o desafio de combater forças terroristas, e também a necessidade de manter uma estabilidade política mínima no Afeganistão, porque senão pode se tornar, como falei no começo da minha fala, um novo Iêmen, um novo par internacional, um Estado que pode trazer grande insegurança para seus vizinhos, como Índia, Paquistão, Irã, a própria China também, que faz fronteira com o Afeganistão. Eu quero registrar que enquanto o professor Roberto Ibel nos responde aqui as minhas perguntas, da Elisa também, nós estamos com imagens ao vivo agora da CNN Internacional, mostrando um movimento frenético, especialmente de decolagens de aeronaves militares do Aeroporto Internacional de Cabul. Aí nas imediações do aeroporto ontem houve o atentado, nós temos notícias de que há decolagens a cada meia hora, um pouco mais do que isso, de aeronaves militares, retirando americanos, cidadãos que têm origem em países aliados dos americanos ao longo desses 20 anos, que foram para lá ao longo desses 20 anos de ocupação, e também de afegãos que ao longo desses 20 anos prestaram, enfim,
uma espécie de uma série de serviços aos americanos e agora, por razões óbvias, se sentem ameaçados com a saída de americanos e aliados e a chegada do Talibã ao poder. Então são imagens ao vivo que nós vamos mostrando para vocês do aeroporto, dessa movimentação frenética de decolagens de aeronaves militares retirando gente do Afeganistão. Professor, e é um problema que a gente tem visto desde ontem, na verdade, desde quando havia suspeito de haver um ataque terrorista e concretizou-se ontem com o ataque, que Estados Unidos tentando retirar militares, tentando tirar cidadãos, mas ao mesmo tempo com o medo de que os cidadãos se aproximem do aeroporto e que ocorra um outro ataque. Essa é uma realidade que vai ter de ser enfrentada daqui para frente, né? Entre retirar seres humanos e correr o risco dessas pessoas morrerem. Exatamente, e garantir a segurança mínima da população afegã, né? Hoje o aeroporto de Cabul, eu diria que é o ponto estratégico, né, de maior insegurança para as forças que lá operam, tanto as forças afegãs, que hoje pertencem, né, estão sob a tutela do regime talibã, bem como as forças norte-americanas, né, que deixam o país, as forças britânicas, francesas também, como você bem colocou, que são os países aliados. E a gente tem que pensar um pouco, Elisa, no modus operandi, né, o modo de operação de grupos terroristas, né? Que eles soltam o primeiro ataque, fazem a primeira explosão, chegam as forças médicas, forças de segurança, na tentativa de atender a feridos, isolar, né, aquela região, e aí eles fazem o segundo ataque, né? Qual é o propósito de um atentado como este, como nós vimos ontem, aí, que já calculam entre 80 e 90 mortos e mais de 200 feridos? O primeiro é chamar a atenção em uma demonstração de poder, né, da organização terrorista e dizer que ela está presente no território afegão. Então, como eu coloquei, o Talibã hoje, que é uma organização extremista, ela tem o grande desafio de lidar já com as tensões prévias, que nós vimos desde a semana passada, aquelas imagens terríveis, né, das pessoas subindo em aviões que estavam decolando, enfim, e tem também hoje a obrigação de conter o avanço de uma organização terrorista de origem externa, né, que é o ISIS. Ele surge ali na região do Iraque, depois se expande para a Síria, chega até o Paquistão, que é um braço do ISIS, o ISIS-K, e tentar conter o seu avanço. Por quê? O que nós podemos pensar? O Talibã, o pessoal de casa entender bem, o Talibã é uma organização política extremista, mas que não tem uma atuação internacional. Os talibãs, eles não buscam o confronto internacional necessariamente, eles buscam, de fato, criar um emirado, o Emirado Islâmico do Afeganistão, ter o controle sobre o território do Afeganistão, que milenarmente, né, ele nunca foi unificado, sempre nós tivemos disputas territoriais naquele país. E agora tem o ISIS, que é um braço do Estado Islâmico que tem uma atuação totalmente contrária. O objetivo do Estado Islâmico é criar um grande califado na região do Oriente Médio. Ou seja, ele tem uma pretensão internacional. É só nos lembrarmos dos atentados de Paris, 5, 6 anos atrás, os atentados que ocorreram depois na Alemanha, em outros países da Europa, também nos Estados Unidos, né, os lobos solitários, como a gente bem recorda. Então, nós temos um choque de duas visões extremistas que se utilizam da violência para atingir objetivos políticos. Mas o Talibã, objetivos políticos domésticos, internos, e o ISIS, no caso o ISIS-K, objetivos externos, objetivos além do território do Afeganistão. Então, esse choque de visões com certeza trará mais instabilidade para um país que já sofre tanto como pela pandemia, pelo fim da ocupação norte-americana, uma crise de refugiados, e agora mais este elemento, um novo grupo terrorista competindo, digamos assim, pelo domínio do poder político, militar e bélico do Afeganistão. E nós continuamos com o sinal da CNN Internacional. Agora há pouquinho nós mostramos o pouso de uma aeronave. Se eu não estiver enganado, foi inclusive essa aeronave que pousou agora há pouquinho aí na pista do aeroporto de Cabul. E, professor, nós fizemos uma conta aqui, porque nós estamos permanentemente com o sinal da CNN Internacional conectado à nossa redação, né? Os nossos editores de internacional permanentemente acompanhando a programação, para que nos momentos mais importantes a gente faça a conexão da programação da CNN Internacional com a CNN Brasil. E entre 7 e 8 da manhã, no nosso horário aqui, em 60 minutos, nós registramos a decolagem de 4 aeronaves militares aí do Aeroporto Internacional de Cabul, ou seja, a frequência é maior do que aquela que nós tínhamos até ontem, de uma aeronave decolando a cada 39 minutos do Aeroporto de Cabul.
Deu uma a cada 20 minutos, agora pelo menos entre 7 e 8 horas da manhã. Tem mais uma aeronave aí ganhando velocidade na pista para decolar. O senhor já disse que esse prazo, como está aí na nossa tarde, esse prazo de retirada de todos aqueles que têm ou querem sair do Afeganistão até dia 31 de agosto, é improvável de ser cumprido. Qual é a perspectiva para essas pessoas, o senhor imagina, professor? Quero concentrar minha pergunta aqui nos afegãos que prestaram serviços aos americanos, das mais diversas formas, motoristas, tradutores, empregados domésticos, e que podem ser vistos, embora o Talibã prometa não fazer isso, olha a imagem da aeronave decolando de Cabul, embora prometam não fazer isso, como traidores e alvos de vinganças. Como é que o senhor imagina vai ficar a situação dessa gente, mulheres, crianças principalmente, a partir do dia 1º de setembro, professor? Eu acredito, Colombo, que uma situação muito mais difícil do que a gente observa hoje, né? A grande questão é se um governo talibã que consiga se permanecer até o início de setembro, ele permita a atuação de organizações internacionais como a ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Organização Internacional para as Migrações, por exemplo, na tentativa de acolher essas pessoas e conseguir levá-las para outros países, né? Levá-las como refugiados, como solicitantes de asilo para outros países. E aí nós temos uma outra questão. Os Estados Unidos está preparado para receber refugiados afegãos que anteriormente, como você bem colocou, prestaram serviços para o governo norte-americano, ou nós teremos aí processos de xenofobia, por exemplo, uma recusa em receber esse tipo de solicitante de asilo, né? Porque ainda, infelizmente, uma questão muito grave é a xenofobia, né? Em que você atrela, boa parte da população atrela a pessoa pela sua nacionalidade a uma organização terrorista e extremista, né? No caso dos afegãos. Nós já temos informações, por exemplo, hoje, que cerca de 400 afegãos buscam uma acolhida humanitária por parte do governo brasileiro, né, uma demanda por solicitação de vistos humanitários, que deve se seguir também para outros países, né, fora do entorno estratégico, ali fora do entorno regional, como o Irã, Paquistão, a própria Índia, mas também talvez buscar refúgio em outros países europeus, a própria Rússia e a China, que foram os primeiros governos a reconhecerem o regime do Talibã e que ontem condenaram os atentados terroristas. Então, eu imagino que a partir de 1º de setembro, o Talibã terá que, obrigatoriamente, demonstrar o poder, demonstrar a sua capacidade de se relacionar internamente, conter ameaças terroristas domésticas e permitir que organizações internacionais operem no país no sentido de dar guarida, dar atendimento para aqueles que necessitam, né? Se isso vai ser cumprido, é muito difícil de nós calcularmos neste momento, porque aquela tese um pouco difundida na semana passada de um Talibã mais moderado, de um Talibã que estaria mais aberto a uma ordem mais progressista, na prática não se verificou. Nós observamos, temos aí relatos, né, da imprensa de mulheres que foram proibidas de irem aos seus trabalhos, professoras que foram expulsas de universidades, meninas que não puderam ir à escola, né, professores se despedindo. Vimos também minorias étnicas no interior do país sendo perseguidas, suas casas violadas. Então, aquele Talibã moderado, até o momento, ele não se apresenta, né? Embora o seu discurso nas redes sociais, o seu discurso nas entrevistas dê uma tônica, na prática, aqueles que exercem de fato o poder, né, as suas milícias, aqueles que seguem a ordem talibã, o regime talibã, aplicam algo totalmente do que foi prometido, do que foi falado. Então, o próprio cumprimento desse acordo, né, um acordo não escrito de permitir que as pessoas sigam as suas vidas normalmente, depois de 1º de setembro, é duvidoso, é questionável, né? Porque agora nós já estamos vendo que isso não está sendo cumprido. Imagina depois que você tem, numa hipotética saída total dos Estados Unidos e das demais tropas e demais países do Afeganistão, se de fato eles vão permitir que organizações internacionais regressem. Aí nós estamos vendo imagens, né? O próprio controle do aeroporto de Cabul passará para autoridades afegãs, portanto, talibãs, a partir deste prazo. Será que elas permitirão que aeronaves estrangeiras pousem no país? Então, é um grande questionamento que se faz já para a próxima semana.
Professor, excelentes as suas explicações, deste uma aula aqui pra gente, viu? Muito obrigada. Professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Bom dia, professor. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Elisa, Colombo. Bom dia a todos. Bom dia, professor.